Olá a todos, olá a todas, sejam todos muito bem-vindos ao curso Yin Yang Entendendo Conceitos Fundamentais com o professor Adrian Horn, do CITAP. Antes de mais nada, eu quero começar me apresentando para vocês. Eu sou o professor Adrian Horn, eu sou terapeuta holístico credenciado ao Conselho de Autorregulamentação da Terapia Holística. Sou acupunturista e fitoterapeuta formado pela Faculdade Ibramec. Fiz o curso avançado de acupuntura e moxibustão na Shandong University, na China. Também cursei o Traditional Chinese Medicine pelo MIBO, que é um centro cuja a sede é em Beijing, também na China, com foco na medicina chinesa, fundamentação. Atualmente eu estou cursando a pós-graduação em fitoterapia. Estou cursando bacharelado em ciências farmacêuticas. Sou bacharel em letras pela USP, com foco em literatura portuguesa. E sou fundador do CITAMP, que é um centro voltado a cursos de terapia holística, atendimentos de terapia holística. E o nosso objetivo é trazer saúde para o maior número de pessoas possíveis. O que nós vamos ver hoje no nosso curso? Nós vamos primeiramente ver a estrutura do curso, entender como ele vai ser preparado, quais os caminhos você vai ter para estudar. Em seguida, nós vamos ver um pouco do programa do curso. Nessa ideia do programa, nós vamos entender alguns conceitos e de que modo eles vão ser aplicados, né? Porque é muito simples começar colocando informação, mas a gente precisa entender qual o ponto A qual o ponto B, qual o ponto C e onde a gente quer chegar, de onde a gente está saindo e para onde a gente quer chegar. Então, isso é muito importante. Esse é o momento, essa é a condição na parte do programa. Em seguida, nós vamos começar a introdução sobre os temas do Yin e do Yang, ter alguma reflexão sobre os temas, e aí nós vamos pensar qual é o melhor caminho, para onde nós vamos, e aí a gente vai realmente aprofundar o curso nos outros módulos. Então vamos começar um pouquinho aqui falando da estrutura. Então, na plataforma onde você comprou o curso, você vai ter acesso ao conteúdo gravado, o que significa que você vai poder assistir quantas vezes você quiser. Os minicursos do CITAMP não são limitados a uma quantidade de tempo, você pode comprar e assistir quantas vezes você quiser. Os cursos do CITAMP, todos os cursos, têm certificado. Você também pode ter o acesso Plus, que você compra 4 cursos pelo valor de 3. E nesses 4 acessos que você compra, você pode passar para outras pessoas. Então é a pessoa que comprou, mais 3 pessoas podem assistir o curso. Além disso, todos os nossos cursos voltados às terapias clássicas chinesas, tem a aula bônus, que é uma mentoria no final do curso. Você vai ter que entrar em contato com a gente no CITAMP e nós vamos agendar uma mentoria para tirar suas dúvidas, para aprofundar algum tema que ficou um pouco nebuloso para você, direcionar esse atendimento para você ter essa especificação. Ele é voltado ao seu desenvolvimento quanto terapeuta, quanto estudante, quanto desenvolvimento da sua prática clínica. Mas Adrian, eu não sou da prática clínica, eu gosto só de estudar isso. Posso também fazer? Pode, será muito bem-vindo, muito bem-vinda. A ideia é que nós trabalhemos com o fortalecimento do conhecimento. Assim, a gente vai poder ajudar muito mais pessoas. Então vamos lá. Então vamos entender um pouquinho do conteúdo e divisão. Tá? Então, quais são os objetivos gerais do nosso curso? Primeira coisa, nós precisamos entender onde o Yin e Yang se aplicam na medicina tradicional chinesa, ou nas terapias clássicas chinesas, como também é chamado. Com foco em raciocínio clínico de acupunturistas, fitoterapeutas, terapeutas holísticos. Novamente, se você não é dessas áreas, não tem problema. Você vai entender. E aí, você entendendo esses processos, você consegue aplicar isso no seu dia a dia, tendo melhor qualidade de vida. Então vamos entender um pouquinho. No primeiro momento, nós vamos ter a introdução, onde nós iniciamos o raciocínio. Nós vamos ter algumas questões norteadoras, nós vamos ter algumas análises para nos fazer refletir sobre o tema Yin e Yang.
O nosso objetivo é entender conceitos fundamentais. Então, nós vamos ter que iniciar de algum lugar. E esse algum lugar é essa primeira aula, em que nós vamos discutir alguns pequenos temas, e aí nós vamos entender como é que eles funcionam. No primeiro módulo, que é em seguida dessa aula, nós vamos entender os conceitos históricos. E aí nós vamos entender onde surgiu essa teoria. Será que essa teoria significa bem e mal? Será que essa teoria significa claro e escuro? O que será que ela quer dizer? Mas por que ela surgiu? Justamente nesses conceitos históricos vão ficar mais claros para nós. No segundo módulo, nós vamos entender os ciclos do Yin e do Yang. Quando o Yin cresce, quando o Yang cresce, quando o Yin diminui, quando o Yang diminui. E como será que ele se equilibra? E como será que isso funciona no dia a dia? Como será que isso funciona na organização de mundo? E num terceiro momento, nós vamos juntar a teoria e a prática clínica. Nesse módulo, o foco é as terapêuticas. Então, nós vamos voltar a ter a noção para acupunturistas, para fitoterapeutas, para terapeutas holísticos, para futuros terapeutas, entender como funcionam as manifestações no corpo e como elas se manifestam, se elas são mais yin, se elas são mais yang, como isso atua, como isso muda, como isso permite ou não um desenvolvimento. Essa é a nossa ideia, então nós vamos aprofundar a partir daí. Então a gente vai pegar toda a base e aí na prática clínica é que nós vamos realmente entender como que ela funciona e quais os melhores caminhos. Então vamos começar a nossa pequena introdução, iniciando o raciocínio, com a pergunta norteadora. Como surge uma hipótese? A hipótese nada mais é do que a elaboração de uma explicação frente a uma realidade aparente. O que isso quer dizer? A partir de coisas que eu identifico no meu dia a dia, eu posso questionar, eu posso elaborar, eu posso desenvolver. Então, quando nós pensamos em hipóteses, nós pensamos em análises, nós pensamos em teorias, nós precisamos primeiro entender como é que elas surgem. Porque senão fica muito simples. Nós saímos de um princípio A, queremos entender o B, mas aí a gente vai para o C, vai para o D e não entende nem a base. E entender a base é fundamental. Uma raiz bem estruturada pode levar a árvores frondosas. Uma casa com uma boa estabilidade, uma boa base, pode levantar um prédio. Porém, se fracos, não cresce uma árvore boa, o prédio tomba, as coisas acontecem. Então é sempre necessário nós desenvolvermos e nós elaborarmos esses meios. Então, quando nós entendemos esse raciocínio, nós podemos fundamentar a base. E entendendo o raciocínio da medicina chinesa, das terapias chinesas, dos clássicos, fica mais fácil, porque nós saímos de uma simples explicação de alguém e começamos a entender onde surgiu, fortalecendo aos poucos a nossa base. Então, quando nós pensamos como surge uma hipótese, de modo geral, a hipótese surge de uma observação. Eu observo determinado fator, determinada coisa, e identifico que ela funciona de determinada maneira. Essa é uma hipótese, que pode estar certa ou pode estar errada. Mas quando a gente entende isso, a gente começa a desenvolver a pesquisa, desenvolver o campo. No caso do Yin e do Yang, não foi diferente. Então vamos entender um pouquinho melhor essa estrutura. Então, nós temos aqui uma imagem. Uma imagem de um lado temos um sol, do outro lado uma nuvem, temos uma pessoa trabalhando, uma água passando, e esse triângulo vai ser uma montanha, umas arvorezinhas, uma redinha. Então, quando nós estamos vendo essa imagem, nós temos algumas divisões. De um lado nós temos o sol, do outro lado nós temos uma sombra gerada por uma nuvem. De um lado nós temos o trabalho, do outro nós temos uma rede. De um lado não temos água, do outro lado nós temos água.
De um lado não temos árvores, do outro nós temos árvores. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós estamos entendendo a observação de uma imagem, a observação de algo que é uma representação da natureza. Quando nós pensamos em Yin e Yang, nós estamos mais ou menos falando dessa observação. Por quê? O que o chinês clássico observou? Ele observava a natureza. Ele observava como funcionava. Durante o dia nós temos muita luz, durante a noite nós não temos tanta luz. Nós temos calor durante o dia e um pouco mais frio à noite. Nós temos trabalho durante o dia, temos descanso durante a noite. Nós temos trabalho de um lado da montanha e do outro nós temos o descanso com frutas e águas frescas. E aí nós começamos a moldar o raciocínio que o chinês observava. Então o que ele percebia? Ele percebia que o mundo ele era organizado em harmonia. E aí ele começou a ver que então de um lado nós temos o trabalho, do outro o descanso, a fruta mais fresquinha, a água mais fresca, o calor, o fresco, o sol, a sombra, e começou a gerar essa divisão. Dessa forma, ele foi aplicando para tudo. E aí ele foi observando. E essa observação é o mais importante. Todas as teorias clássicas de estudo, seja da medicina chinesa, seja de outras áreas, é fundamentada na observação da natureza. Do mesmo modo, nós podemos aplicar e desenvolver o raciocínio do Yin e do Yang desenvolvendo essa duplicidade. Entre um vai apoiar o outro. E aí vai estar sempre nesse desenvolvimento. Vamos entender um pouco agora dos caracteres, tá? De um lado nós temos o caractere Yin e do outro nós temos o caractere Yang. Ao lado de cada um deles existe o mesmo ideograma, que é representado por essa, parece uma bandeirinha, mas é a representação de uma colina, de uma montanha. No Yin, nós temos um chapeuzinho. Esse chapeuzinho, por assim dizer, ele nos remonta à ideia de sombra, de frescor, de descanso. Enquanto o outro lado, mais ou menos na mesma altura, nós temos um retângulo, que é dividido em duas partes. E esse retângulo é o Sol. Então, de um lado nós temos a sombra e do outro nós temos o Sol. E esse Sol representa o trabalho, representa a força, o movimento, que é o que nós estávamos discutindo agora há pouco. E isso nos leva a crer e a entender que o movimento aí é uma sombra e uma claridade. E aí nós podemos assimilar o claro, o escuro, movimento, descanso, expansão, contração. E aí fica a pergunta para você. O que você imaginava que era Yin e Yang? Eu, Adrian, quando imaginava Yin e Yang, antes de conhecer todas as estruturas da visão chinesa clássica, eu sempre pensava no clássico, ele é bom e mal. Mas em nenhum momento aqui nós estamos falando de bom e mal, nós estamos falando de equilíbrio da natureza. O bom e o mal podem ser uma representação, mas não necessariamente sobre isso que nós estamos discutindo, porque não é o foco inicial. Entender que essa divisão, ela existe, mas ela não é o foco. Nada me importa saber o que é bom e o que é mal frente à prática nesse momento. É importante a gente ter o conceito ético, mas não é fundamental nesse momento nós entendemos o processo de Yin e Yang como bom e mal, e sim como a sua fisiologia, e sim como a sua observação do mundo, de modo a desenvolver, de modo a permitir que os nossos clientes se sintam melhores, ou que nós mesmos nos sintamos melhores, desde que passemos a entender quais os seus fundamentos, certo? Então, mais uma vez, nos caracteres estamos vendo a sombra e estamos vendo a luz de modo geral. E aí, vamos fazer um questionamento. Baseado no que a gente viu até agora, será que a vida tem Yin e Yang? Será que ela consegue se manter em harmonia
O que é a harmonia do Yin e do Yang? Sendo que nós observamos o Sol, nós observamos a sombra, nós observamos tudo. O que será essa harmonia? Será que ela é estática? Será que ela está em constante movimento? Será que a vida é assim? Será que nós temos momentos mais yin, momentos mais yang? E será que a gente tem momentos em que, por falta de energia, a gente parece que está de um quadro e na verdade não é, é outro? Cabe todos esses questionamentos aqui agora. Então, nos próximos capítulos do nosso curso, nos próximos módulos do nosso curso, nós vamos desenvolver esse raciocínio. Nós vamos desenvolver esses questionamentos e essas análises, com o objetivo principal de entender os conceitos fundamentais do Yin e do Yang para a prática clínica, para o dia a dia e para nosso próprio desenvolvimento. Com isso, nós encerramos esse primeiro módulo introdutório, em que nós discutimos como funciona o nosso curso, nós discutimos rapidamente um pouco do Yin e do Yang, de onde será que ele veio, e questionamos aqui um pouquinho como será que ele se desenvolve. Nos próximos módulos nós vamos aprofundar essas ideias e aí vamos desenvolver cada vez mais. Vem com a gente que vai ser muito legal, você vai aprender muita coisa e vai ser muito importante para o seu trabalho, para o seu dia a dia. Então até o próximo módulo, fiquem bem.